Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima terça-feira a todos nós. Estamos aí então para mais uma live, né? E hoje o nosso assunto, hoje nós vamos estudar aqui, vamos perambular pela Bíblia, tem diversos versículos, né, para nós lermos. Hoje nós vamos com uma live sobre o cristão, o verdadeiro cristão, aquele, né? Quais são as características do verdadeiro cristão, daquele que adora o Deus vivo, que é o nosso Deus, né? Então nós vamos com base na Bíblia, dando pinceladas aqui, e nós vamos falar sobre essas 6 características, essas 6 coisas que o cristão ele tem que praticar para ser considerado como um verdadeiro cristão. Amém? Amém. Então, vamos orar? Vamos orar? Não, vamos cantar um louvor e depois nós oramos antes de começar a palavra, né? Amém. Já vai no livro de Tiago, procurando em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Então, gente, vamos orar, vamos consagrar essa live ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, estudando a Tua palavra, consagramos essa live, este momento de adoração, de palavra, de oração, Pai, a Ti, para Te agradar, para bendizer o Teu nome, levar o Teu nome, Jesus, que o Teu nome cresça e que nosso diminua, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe cada vida que aqui está, que eles sejam edificados, exortados, limpos pela Tua palavra, Pai. Abençoa a vida de cada um deles, livra, guarda, protege de todo mal, de todo laço, de todo espírito de engano, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então, lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Hoje nós vamos falar de algumas características, né? Características dos verdadeiros adoradores do Deus vivo. Então, a primeira característica daqueles que
adoram a Deus, daqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, a primeira característica, ela vai nos dizer que a pessoa tem a Bíblia, né, como seu meio de ensino, a sua vida toda baseada no estudo bíblico, né? Então, a Bíblia para ela vai ser o livro que vai nortear a vida dela, que vai dar base para a vida cristã, né? Então, 1 Tiago não, no capítulo 1 de Tiago, versículo 22, a palavra de Deus vai me dizer: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, o que está nos dizendo aqui a palavra de Deus? Que nós temos que praticar, né, a palavra, não apenas ouvirmos a palavra de Deus. Às vezes nós estamos ouvindo muito a palavra de Deus, mas e quanto a praticá-la, né? Às vezes nós estamos ouvindo, porque todos nós somos ouvintes, mas sejamos, como o Tiago diz, sejam ouvintes, mas também praticantes. Porque no momento que você não pratica princípios bíblicos, ou que você burla, passa por cima, ou você acha que não é importante, você está desobedecendo a Deus. Se Deus ele deixou princípios, leis, ordens, mandamentos, eles servem para nós ouvirmos, estudarmos e nos praticarmos. Então, vamos seguir esse conselho que Tiago, lá na carta de Tiago, tem para nós, né? Então, que nós sejamos praticantes. E todo cristão que é o verdadeiro adorador, o verdadeiro cristão, ele vai ler a palavra de Deus, ele vai ouvir a palavra, porque a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ele vai não só ouvir, ele também vai praticar. E ele vai fazer aquilo que agrada a Deus. Amém? Amém. Essa é a primeira característica, então. Vamos para a segunda característica dos verdadeiros adoradores, daqueles que praticam o que a Bíblia ensina. Adoram apenas a Deus, né? Que é a segunda característica, eles adoram apenas a Deus e divulgam o seu nome. Amém? Isso está lá no livro de Mateus, né? Capítulo 4, versículo 10, que diz assim, vamos ler aqui. Jesus disse-lhe: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, essa palavra que está lá em Mateus 4,10 vai nos dizer, né, que nós devemos adorar somente ao nosso Deus. Porque aqui Jesus ele estava sendo, né, tentado pelo inimigo. O inimigo de Satanás disse para Jesus que ele se prostrasse e o adorasse. E Jesus o repreendeu, né? Disse: não, eu vou adorar somente o Senhor meu Deus e só a Ele eu vou prestar culto, né? Então nós devemos adorar e servir um único Deus e verdadeiro. Não existe outros deuses, né? Deus reprova aqueles que acreditam em outros deuses, que criam deuses para si, né? E não se trata só de imagens, não se trata só de outras, prestar culto a outras religiões, outros deuses, enfim, criar deuses. Se trata às vezes também daquilo que você coloca no lugar de Deus, né? Então só existe um Deus único e verdadeiro, eu só devo prestar culto a Ele e me prostrar diante dele. Não existe outro Deus, né? Porque Satanás queria que Jesus se prostrasse e adorasse a ele. E Jesus falou exatamente isso. Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Amém? Então, o verdadeiro cristão, ele sabe que existe um Deus único, verdadeiro, que ele vai adorar e que ele vai servir. Ele é só esse Deus. Está lá em Mateus 4:10. E a terceira característica aqui dos verdadeiros adoradores que nós estudamos por esses dias, não me recordo qual foi a live que nós estávamos falando sobre amar uns aos outros, né? Mandamento, a ordem que Jesus Cristo deixou para nós, de amarmos uns aos outros como Ele nos amou, como Ele amou, né? Então a terceira característica, gente, é ter um amor genuíno entre si, né? Então, lá em João 13:35, ele vai nos explicar essa passagem que nós já estudamos. Ó, com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, e se vocês se amarem uns aos outros, né? Ó, se vocês amarem uns aos outros. Então, essa passagem de João 3:35, Jesus está dizendo
Vocês serão diferentes entre vocês. Vocês serão considerados um povo diferente, porque vocês vão se amar. Vai existir amor fraternal entre vocês, né? O mesmo amor que eu amei, do jeito que eu amei, vocês vão amar. Porque Jesus veio, né? Sofreu, foi perseguido, enfim. E ele amou essas pessoas, ele amou seus inimigos, ele perdoou seus inimigos. Então, entre o povo de Deus, no meio do povo de Deus, não haverá um amor falso, fingido, né? Existem, às vezes, cristãos que matam outros cristãos, cristão que persegue cristão. Então, nada dessas coisas vai prevalecer no meio do povo de Deus. O que vai prevalecer é o amor fraternal, uns ajudando os outros, uns fortalecendo os outros, a gente se apoiando mutuamente, fazendo o bem, um fazendo o bem para o outro, amém? Amém. Isso está lá em João 13:35. E a quarta característica tá ali, né? Que é aqueles que aceitam Jesus como um meio de salvação provido por Deus. Então, essa passagem está lá no livro de Atos 4:12, que eu vou ler aqui para vocês. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Está falando ali então de Jesus Cristo, nessa passagem. Que Jesus Cristo foi por meio dele que nós recebemos o direito a sermos salvos. Esse foi o meio, né? O propósito de Deus ter enviado o Filho dele para a terra, para ele morrer por nós na cruz do Calvário. Então não existe outro, gente, que possa nos salvar a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não for por meio dele, nós não chegamos ao Pai. Amém? Então, o verdadeiro cristão, ele vai declarar, né? Que ele aceita a Jesus como um meio de salvação. Amém? Isso está lá em Atos 4:12, né? Tá falando ali, essa passagem está falando de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada, né? Mas é Jesus Cristo, é só por meio dele que nós temos a salvação, amém? Então essa é a quarta característica. Vamos para a quinta característica, né? Não fazem parte deste mundo. Você já deve ter ouvido falar do versículo que diz que nós estamos nesse mundo, mas não fazemos parte desse mundo. Porque Cristo, quando veio, ele fazia parte do reino de Deus. Ele foi o escolhido de Deus para vir, para nos salvar, tinha um plano, tinha um propósito, né? E tanto que quando crucificaram Jesus, colocaram em cima que ele era o rei dos judeus, né? E Jesus Cristo é o rei realmente, né? Mas é o rei lá do reino do céu, o reino que Deus quis estabelecer, o reino que foi criado por Deus. E Deus colocou Jesus como o rei. Amém? Então, nessa quinta característica, tá lá em João 18:36, deixa eu ver aqui. João 18:36 vai nos dizer assim: disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então, esse reino que está falando aqui não é o reino, né, daqui da terra. Jesus Cristo, ele não é rei aqui da terra, ele é rei lá no reino do céu, o reino que foi estabelecido por Deus. Ele é rei, né? Então, às vezes nós pensamos, nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo, porque esse mundo não pertence a Deus. Esse mundo, ele foi entregue ao maligno. É certo que Deus governa este mundo também, como ele reina no céu, ele reina aqui na terra, não é o que fala a oração do Pai Nosso? Ele governa, ele tem o domínio, mas nós não somos desse mundo. Nós, como seres espirituais, como filhos de Deus, que viemos à imagem e semelhança do nosso Pai, nós somos seres espirituais, né? Seres espirituais que estão tendo uma experiência aqui na terra, né? Conheço muitas pessoas que elas pedem para que Deus leve elas porque elas não querem mais ficar na terra, né? São pessoas aí um espiritual mais elevado, e elas pensam que estar com Deus seria
melhor para a vida delas, enfim. Né? Mas esse mundo jaz do maligno. Então, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Somos seres espirituais. Por isso que nós, às vezes, temos essa vontade de sermos eternos, né? De vivermos uma vida eterna. Essa vida eterna nós vamos viver ao lado de Jesus. Amém? Então, lá para esse versículo está falando, né? Que Jesus disse ali, declarou que o reino dele não era deste mundo, né? Ele era chamado de rei dos judeus, mas o reino dele iria se estabelecer aqui na terra, mas o reino dele não era daqui. Amém? Então, a sexta característica está lá no livro de Gálatas 6:10, e aqueles que são considerados verdadeiros adoradores, verdadeiros cristãos, eles pregam o reino de Deus como única esperança da humanidade. Gálatas 6:10 vai me dizer que, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E por que nós temos que pregar o reino de Deus como a única esperança da humanidade, né? E ali em Gálatas 6 está falando das oportunidades que nós, como cristãos, nós temos de falar de Deus, de falar do reino de Deus, de orar por pessoas, de fazer o bem pelas pessoas, de ajudar-nos com aquilo que nós podemos, né? Que às vezes as pessoas elas não estão precisando só de dinheiro, só de alimento, só de comida, elas estão também precisando de uma oração, precisando de uma palavra, né? Que alivie as tensões, enfim. Nós temos múltiplas, inúmeras coisas, né? Para tratarmos, para fazermos o bem. Porque o texto fala em oportunidade. Deus ele sempre vai colocar na nossa vida a oportunidade de nós fazermos a diferença na vida do outro, de nós fazermos o bem para aqueles irmãos. E principalmente o versículo está falando dos irmãos da fé, né? Está falando de amor fraternal, de ajuda mútua, está falando de inúmeras coisas que nós podemos fazer uns pelos outros, né? Que nós seremos conhecidos por muito nos amarmos, e quando nós amamos, nós nos preocupamos, nós nos ajudamos, nós procuramos fazer o melhor para os nossos irmãos, não só os da fé, mas como também aqueles que estão no mundo. Mas o texto fala principalmente dos que são irmãos na fé, da família na fé. Então, nós precisamos pregar que o reino de Deus, né, ele pode sim se estabelecer aqui na terra, tem que se estabelecer, que nós temos que trazer um pouco do reino de Deus para o nosso meio, né? Que muitos não acreditam que possa levar uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de descanso em Deus. Mas Deus, ele pode promover isso nas nossas vidas. Mas nós precisamos vir para Cristo, aceitá-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador, ler a palavra de Deus, não, como o Tiago diz, não somente ler, né? Porque nós estamos nos enganando quando nós lemos, mas não damos atenção à prática dos princípios bíblicos. Que é isso que vai nos aproximar de Deus, que nos afasta de Deus, e nós temos amizade com o mundo, amizade com tudo aquilo que Deus reprova. Então, não podemos estar virando o rosto para os princípios que Deus estabeleceu. Então, estas 6 características do verdadeiro cristão, daqueles que adoram o Deus verdadeiro, daqueles que leem a palavra de Deus, praticam a palavra de Deus e fazem, né? E pregam o evangelho, e levam a palavra de Deus a outras pessoas e oram para que o reino de Deus, ele realmente, as pessoas venham a sentir, né, a presença de Jesus no nosso meio, tá? Então, nós vamos orar em cima desses versículos aqui, né? Para que nós venhamos a mudar, né, os nossos hábitos, as nossas atitudes, para que nós deixemos a palavra de Deus, para que nós deixemos Jesus Cristo agir na nossa vida e nos transformar em verdadeiros cristãos, nos transformar em verdadeiros adoradores, que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Amém? Amém. Então, eu quero ler o Salmo 91 e depois nós vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio.
A fidelidade dele será o seu escudo protetor. E você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Gente, vamos orar então, encerrar essa live. Que Jesus Cristo possa estar te abençoando, te cobrindo de proteção, de paz no seu lar, na sua casa. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, estamos aqui, Senhor, clamando pela Tua presença, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, Pai. Ó Deus, que nós possamos ser os verdadeiros cristãos, aqueles que te adoram em verdade e em espírito, aqueles que andam sobre a Tua palavra, que têm a Tua palavra como base para a vida deles, que têm a Tua palavra como ensinamento, Pai, que leem e pratiquem a Tua palavra, os Teus ensinamentos, os Teus princípios, Deus. Aqueles que te adoram, Pai, que falam do Teu nome, que divulgam a Tua palavra, Senhor. Fortalece cada um deles, Pai. Que haja muito amor no meio do Teu povo, que haja ajuda mútua, que haja fogo do Espírito Santo, Deus, para ensinar, para exortar, para ajudarmos uns aos outros, Senhor. Que aqueles, Pai, que estão nos maus caminhos, Senhor, que o Senhor possa trazer para o Teu caminho, Jesus. Que o Senhor possa trazer para a Tua presença, que eles possam aceitá-lo como seu Senhor e como seu Salvador, Pai. Eles não são deste mundo, Pai, eles não são deste mundo, eles são seres espirituais que buscam a Tua presença, que buscam a presença do Espírito Santo, Pai. Entra com a Tua unção, entra com o Teu poder, Pai, em nome de Jesus. Restaura, liberta, cura cada pessoa, cada homem, cada mulher. Cuida das nossas crianças, Pai. Que nós possamos pregar que o reino de Deus venha se estabelecer aqui nesta terra, Deus. Que nós sejamos pacientes nas nossas tribulações. Que nós possamos, Senhor, cada vez mais estar unidos em comunhão com os nossos irmãos, Pai, que nós possamos estar praticando a Tua palavra, ouvindo a voz do Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu repreendo todo o mal contra a vida deles, eu repreendo todo laço, tudo aquilo que vem para lançar engano sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, repreendo agora. Eu repreendo a voz do maligno, em nome de Jesus, que caia por terra todo mal. Toda maldade que vem por meio de mãos humanas, Pai. Não nos deixe enganados e nem confundidos com pessoas más, Senhor. Afasta, Pai, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que vem para tirar dos caminhos da fé, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. A nossa esperança és Tu, Jesus. A nossa esperança é Jesus. Jesus, Ele vem para trazer paz, tranquilidade e harmonia para o seu lar, para a sua casa e para a sua família. Em nome de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela nossa vida, pelo nosso lar, pela nossa casa, porque nós temos o que comer, o que vestir, porque o Senhor é bom, o Senhor derrama a sua misericórdia, a tua bondade, Pai. Em nome de Jesus, livra-nos de todo mal. Amém? Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Espero que vocês tenham gostado da live. Compartilha, deixe seu like aí, comenta, né? Se você tem algum assunto que você queira ouvir, né? Nessa semana aí nós vamos fazer lives direcionadas para as mulheres também, né? Uma palavra que Deus colocou no meu coração. Então, amamos vocês em Cristo Jesus. Um
Beijo, um abraço e até a próxima.